Página de abertura. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem: 112. Título: Como Lázaro. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. João 11:44. O regresso de Lázaro à vida ativa representa grandioso símbolo para todos os trabalhadores da terra. Os criminosos arrependidos, os pecadores que se voltam para o bem, os que trincaram o cristal da consciência, entendem a maravilhosa característica do verbo recomeçar. Lázaro não podia ser feliz tão só por revestir-se novamente da carne perecível, mas sim pela possibilidade de reiniciar a experiência humana com valores novos. E na faina evolutiva, cada vez que o espírito alcança do Mestre Divino a oportunidade de regressar à Terra, ei-lo desenfaixado dos laços vigorosos, exonerado da angústia, do remorso, do medo. A sensação do túmulo de impressões em que se encontrava era venda forte a cobrir-lhe o rosto. Jesus, compadecido, exclamou para o mundo: Desligai-o, deixai-o ir. Essa passagem evangélica é assinalada de profunda beleza. Preciosa é a existência de um homem, porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o pretérito, deixando-o encaminhar-se de novo às fontes da vida humana, de maneira a reconstituir e santificar os elos de seu destino espiritual na dádiva suprema de começar outra vez. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá a todos, companheiros do Grupo Espírita Francisco de Assis, dos outros irmãos que nos assistem pelas redes sociais. É com muito prazer que a gente vai hoje dar continuidade aos estudos de difusão doutrinária, não, online, né, que é um serviço que a gente continuou a manter aqui, apesar das reuniões presenciais terem retornado. E hoje nós vamos estudar, né, o Livro dos Espíritos, das questões ou perguntas, né, 304 a 308, ok? Essas perguntas compreendem, né, elas estão na parte 2ª do capítulo 6º, que trata da vida espírita. E essas perguntas eles vão tratar, né, elas estão no escopo das perguntas que estão no seguinte título, né? Recordação da existência corpórea. Então hoje a gente vai começar a falar, né, desse tema, né, dentro do capítulo 6, melhor dizendo, que trata da vida espírita. Não, vamos iniciar então esse tema, recordação da existência corpórea. Então vamos lá. Pergunta 304. Pergunta Kardec aos espíritos: lembra-se o espírito da sua existência corporal? Ou seja, Kardec pergunta se o espírito lembra da existência dele terrena, não? O período que ele esteve encarnado. Claro
depois que ele desencarnou, né? Responde os espíritos: lembra-se, isto é, tendo vivido muitas vezes na Terra, recorda-se do que foi como homem, e eu te afirmo que frequentemente ri, penalizado de si mesmo. Tem uma nota de Kardec aqui. Tal como o homem que chegou à madureza e ri das suas loucuras de moço, ou das suas puerilidades na meninice. Então ele falando aqui, ó, lembra sim, a gente lembra da nossa encarnação, não só a passada, né, mas de outras encarnações que nós tivemos, e tendo encarnado aqui muitas vezes na Terra. E, inclusive ele fala, né, a gente até ri das coisas, do jeito que a gente era, dos comportamentos que a gente adotou, né, da puerilidade de lidar com certos detalhes, com certas coisas, com certas questões, da inocência, da falta de traquejo, da falta de experiência, enfim. Coisas como Kardec fala aqui, compara a gente vendo fotos antigas, né? Aquelas fotos antigas, eu mesmo lembro de uma que eu tô de calça boca assim, no cabelo black, né? Aquele cabelo, né? Black Power, né? Aquele cabelo assim bem, né? Grande, que penteava com garfo e tudo, não? E eu rio dessas coisas hoje eu não me imagino daquela forma, mas era aquele momento, assim como nós, né? Creio até que nós dizemos que estamos desencarnamos e temos consciência, conseguimos ver isso tudo, falando, poxa, como eu era, né? E eu creio que a gente vai falar assim, com toda certeza, tenho certeza que você vai falar assim, como eu evoluí, né? Como eu cresci, como eu mudei, como eu estou diferente, como hoje eu sou um espírito melhor, né? Você vai avaliar aquilo tudo que a gente, recordando todas as existências que você teve na Terra, né? Ok? Vamos à pergunta 305. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito completa e inopinadamente após a morte? Ou seja, reforçando aqui a pergunta de Kardec. A lembrança da existência corporal, ou seja, da existência que a gente teve, se apresenta ao espírito completa e inopinadamente após a morte? Responde os espíritos a Kardec: não. Vê-lhe pouco a pouco, com a imagem que surge gradualmente de uma névoa, à medida que nela fixa ele a sua atenção. A gente não pode negar, gente, a gente desencarna, tem um processo assim de desenlace, né? É muito difícil ainda no nível que nós estamos aqui, ainda no mundo de provas e expiações, espíritos de terceira ordem, a gente desencarna, bum, saiu do corpo e foi embora. Não é bem assim, né? Tem todo um nível de desensibilização, né? De conscientização de que não tem mais aquele corpo denso, aquele corpo pesado, aquela matéria mais digamos assim, rude, né? Que é o nosso corpo. A gente demora a se adaptar àquela nova condição. Claro, não tem um tempo certo, né? De 7 dias, 2 dias, isso aí é dependendo da condição de cada um, de como cada um encara, né, a matéria, de como cada um é pegado à matéria, de como cada um de nós com as nossas limitações, né? Cada um é diferente, cada um tem uma forma, mas não é, digamos assim, na maior parte dos casos, vou dizer que demora um pouquinho, a gente não sai, largou o corpo, já foi para lá e tal, né? Todo mundo espiral, tchau corpo, não é assim, não. Tanto é que há muitos casos que a gente, de relatos de pessoas médios videntes, né, que veem os espíritos acompanhando o seu funeral, ainda ali ligado ao corpo, né, enfim, tem até um certo dose de sofrimento nisso aí. E como ele diz, né, conforme ele vai se conscientizando, conforme ele vai se estabilizando, conforme ele vai voltando, né, ao equilíbrio, tendo consciência que desencarnou, as lembranças vão voltando paulatinamente à medida que ele vai tomando consciência da sua nova situação na vida espiritual, ou melhor, no mundo espiritual, né? É como Kardec fala aqui, né? É gradualmente, né? É como se eu estivesse olhando uma névoa, e à medida que ele vai fixando as ideias, ou seja, na medida que ele vai tomando consciência da sua nova situação, que está desencarnado, que está livre do mundo material, que tem uma expansão de consciência maior, que ele vai começar vai ter, digamos, essa recordação de novo, vai tomar consciência, né, de que os pensamentos, né, a própria consciência dele pode se expandir melhor e bem mais livre, até a gente entender isso, ou melhor, se readaptar a isso,
demora um tempo, que eu digo que não tem uma receita de tanto tempo para cá, que demora isso. Isso é uma coisa de cada um, né? Uma coisa peculiar, né? Cada um vai voltando aos poucos, né? Vai tomando consciência aos poucos. É como se estivesse voltando de uma anestesia após um processo cirúrgico, né? Cada um vai voltando, vai despertando um determinado tempo, vai voltando à consciência em um determinado tempo, né? Saindo daquele estado, né, de torpor e aos poucos tomando a consciência do que está acontecendo. A mesma coisa lá, vamos pensar assim, uma comparação, né, bem simples, a nosso processo de desenlace do corpo físico, né? Por isso é importante tomar consciência, estudar, termos consciência que a alma é imortal, que o corpo é perecível, que o corpo é transitório, para que a gente tenha cada vez mais consciência de não ficar tão ligado, né, tão apegado ao corpo, né, além do necessário, além do que a gente precisa dele como veículo aqui no mundo terreno. Tá bom? Vamos à pergunta 306. Né? É isso? 306. Pergunta Kardec: o espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos da sua vida? Aprende o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo? Ou seja, Kardec é insistente, né? Kardec já teve essa resposta, ele faz de outra forma, quer prescurtar mais, quer entender melhor, quer ir mais a fundo. Ele está perguntando de novo: desencarnou, a gente tem essa retrospectiva de uma vez ou é devagar, né? Ou ele vai tendo esse conjunto de lembranças à medida que ele vai recobrando a consciência, não? É isso que Kardec está perguntando de novo. Kardec era danado, né? Por isso que ele fez o que fez a obra que fez. Por isso é algo que nós agradecemos ele ter decodificado, ter organizado essas informações até hoje para a gente. Tamanho esse critério e essa persistência e engajamento numa base científica, numa base prescrutadora, numa base, né, onde as perguntas e as respostas uma referendava a outra, né? Vamos lá. Responde os espíritos essa pergunta do Kardec. Lembra-se das coisas de conformidade com as consequências que delas resultam para o estado que se encontra como espírito errante. Bem compreendes, portanto, que muitas circunstâncias haverá de sua vida a que não ligará importância alguma e das quais nem sequer procurará recordar-se. Então, é um processo assim que os espíritos estão explicando. Eu desencarnei, aí eu passei pelo estado do desenlace, passei aquele estado, né, da perturbação, do desenlace espiritual. Aí eu estou bem, né? Estou no mundo espiritual, estou aqui na erraticidade, que ele fala aqui, né, de espírito errante. Só abrir um parênteses, né? Nós, quando falamos de espírito errante, falamos que o espírito é errado, que o espírito é ruim. Não, não é isso. Errante vem de erraticidade, espírito na erraticidade. Erraticidade é nada mais nada menos que um intervalo entre uma encarnação e outra, né? Eu, como espírito imperfeito, não vou ter que reencarnar, tá certo? E muito ainda, por sinal. Então, eu venho nessa encarnação. Quando eu desencarnar, eu vou para a erraticidade, vou ter todo esse estado, vou recordar as minhas encarnações, vou fazer uma análise, vou, enfim, fazer todo um processo de ver, né, de análise daquilo que eu fiz, daquilo que eu preciso crescer, para eu programar uma nova reencarnação, ir lá nos departamentos, falar com os espíritos, né, responsáveis por isso, os que me orientam, né, que aí a gente vai combinar um novo plano reencarnatório para que eu volte numa outra existência, no plano físico, né, no corpo de carne, para continuar a depurar-me enquanto espírito, tá certo? Então, erraticidade é justamente esse período em que a gente se prepara, em que a gente passa no plano espiritual, entre uma encarnação onde a gente se prepara para vir de novo, né? Para ver, analisar, né? Entender o que a gente fez, se arrepender e ver aquilo que eu tenho que aprovar, que eu desenvolvi mesmo, e aquilo que eu tenho que resgatar, né? Que eu vou vir espiar encarnado novamente. Então isso que quer dizer espírito errante, que ele está na erraticidade, nesse intervalo entre uma encarnação e outra. Voltando ao que Kardec perguntou, as lembranças elas não vêm assim. Depois que tomei consciência, eu estou na erraticidade, estou no plano espiritual. Aí vem e choque, bum,
todas as lembranças, né? Aparece assim como se fosse um livro, né? Passando aquelas imagens todas. Não. Elas vêm à proporção em que vou tendo atenção para aquele tipo de coisa, né? À medida que eu for caminhando, à medida que eu for tomando mais consciência, à medida que eu for vendo aquilo que eu tenho que, né? Por isso que eu fiz questão de falar aquilo que eu tenho que analisar, que eu tenho que melhorar, vão vindo mais recordações, né? É como se fosse assim, um ponto, né? Uma imagem, um momento, né? Ele serve como link para eu lembrar de outro, né? E assim por diante. Tanto que até diz Kardec aqui, né? Diz os espíritos. Às vezes tem pontos que eu vivi que não são importantes mais, ou não são relevantes para o meu desenvolvimento, agora com aquilo que eu tenho que trabalhar ainda na minha evolução, e eu simplesmente, né, não vou lembrar deles, ou não vou ligar para eles, não, tá certo? Não é alguma coisa assim taxativa, né, vai aparecer minha ficha toda corrida na minha frente, eu tenho que ler aquilo tudo, não. A gente vai lembrando segundo as nossas próprias necessidades, segundo aquilo que a gente precisa, ou que algum mentor, né, no caso que a gente não tenha condições de avaliar isso, ou não tenha ainda o conhecimento necessário, não, ou precisa ser alguma coisa, né, que eu tenho que ser impelido a fazer, né, às vezes tem isso, aí algum espírito pode dizer, ó, olha para cá, tem isso aqui que você tem que olhar, né, tá certo? É isso que ele vai falar. Então tem umas que eu sequer vou precisar recordar-me, né, alguma coisa que eu fiz e não é relevante, ou que eu fiz, eu já espiei, eu já passei pela prova e passei por aquilo, vivi um momento que eu consegui demonstrar que eu provei e tal. Então, de repente, não é relevante para mim a continuada na minha escalada evolutiva. É isso que eles quiseram dizer, né? Não é a coisa que vai sair assim, depois que eu tomei plena consciência, estou na reticidade, vai vir um choque de recordações. Não, a gente vai lembrando segundo as necessidades. Como a gente aqui, né? A gente vai lembrando de alguma coisa da infância, na medida que a gente vai recordando de alguma coisa, olha alguma foto, olha um lugar, visita um lugar que você morou, ou tem um déjà vu, que, né? Às vezes você foi no lugar e tem um déjà vu, e parece aquele lugar que eu visitei, ou que eu passei, ou que eu conheci a minha esposa, conheci minha namorada, enfim. Tudo isso, né, é entrelaçado, não necessariamente isso tem que viver na minha cabeça constantemente, né? Tem que viver na minha lembrança constantemente. A mesma coisa com relação aos espíritos. Espero que vocês tenham entendido. Tem uma subpergunta A na pergunta 306. Vamos ver a subpergunta A. Mas, se eu quisesse, poderia lembrar-se delas? Então, Kardec continua. Mesmo não tendo a necessidade, não ver assim de choque, de chofre, tudo de uma vez, né? Às vezes você nem precisa lembrar delas, não? Mas se ele quiser, ele pode ir lá lembrar delas? Kardec não é nada. Que os espíritos respondem. Pode lembrar-se dos mais minuciosos pormenores e incidentes, assim relativo aos fatos, como até aos seus pensamentos. Não o faz, porém, desde que não tenha utilidade. Então ele já respondeu na outra, né? Se não tem utilidade, se aquilo não vai ser primordial, não vai ser relevante para eu pensar, para eu analisar, para eu ver onde que eu ri, onde que eu melhorei, onde que eu não melhorei, o que é que eu tenho que fazer, né? Pensamentos que eu tive, que eu acho que eu posso depurar mais. Se não for nada relevante, para que eu vou ficar mexendo naquilo, né? Eu vou me preocupar lá na erraticidade com aquilo que eu preciso desenvolver, né? Aquilo que eu preciso completar, para que eu possa ser provado, né? Ou espiar numa nova encarnação. É isso que Kardec está dizendo. Os espíritos vão dizendo, né? Subpergunta B. Entrever o espírito o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? Tá? Vou repetir aqui que eu li errado na TV. Entrever o espírito o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? Responde os espíritos. Certo que o vê e compreende muito melhor do que em vida do seu corpo, né? Compreende a necessidade de sua purificação para chegar ao infinito e percebe que cada existência deixa algumas impurezas. Então, a gente lá na erraticidade, tá, vai ter essa noção do que a gente precisa para continuar, do que a gente precisa resgatar, do que a gente precisa aprimorar, né? Todas as vezes aquilo que a gente fez que foram, melhor dizendo, contra as leis naturais, contra as leis morais, né? Que a gente vai ter que resgatar, aquelas coisas que a gente já acha que desenvolveu, que a gente vai passar pela aprovação,
Não? Porque em cada encarnação, como ele diz assim, a gente vem, tem algumas conquistas, tem muitas conquistas, vamos dizer assim, desenvolve muita coisa, eleva o nosso espírito, só que também, por causa da nossa imperfeição, aqui também a gente às vezes faz escolhas que não são boas e levamos, como ele diz aqui, algumas impurezas dessa encarnação, ou seja, a gente vem, ganha muito, mas também cai um pouco, né? Traz algumas coisas que a gente vai ter que consertar no futuro que fez nessa encarnação. Mas é assim, né? É assim que a gente vai. É passo lento, mas passos seguros, e tendo a certeza que a gente sempre vai ter oportunidades. Deus sempre nos dá a oportunidade da gente reescrever essa história para que a gente seja um dia um espírito puro, um espírito de luz, um espírito feliz. Esse é o seu destino. Nunca esqueça disso. Deus te ama, né? E Ele dá essa oportunidade através da reencarnação. Vamos à pergunta 307. Como é que ao espírito se lhe desenha na memória a sua vida passada? Vou repetir que eu tinha uma pingarra aqui. Como é que ao espírito se lhe desenha na memória a sua vida passada? Pergunta do Kardec. Aí continua. Será por esforço da própria imaginação ou como um quadro que se apresenta à sua vista? De novo ele, lá repetindo, reforçando o que ele perguntou na 306. Né? Se apresenta as recordações à sua vista ou se ele tem que fazer um esforço para isso, ele tem que fruto da vontade dele. Vamos ver aqui novamente a resposta dos espíritos. De uma e de outras formas, né? Ou seja, pode ser se apresentando tudo de uma vez, pode ser, se ele quiser, ou de outra forma, fracionada, né? Continua. São-lhe como presentes todos os atos de que tem interesse em lembrar-se. Os outros lhe permanecem mais ou menos vagos na mente, ou esquecidos de todo. Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais. Essa é a razão porque muitas vezes evocas um espírito que acabou de deixar a terra e verificas que não se lembra dos nomes das pessoas que lhe eram caras, nem de uma porção de coisas que te parece. Desculpa, vou voltar aqui que eu engasguei. Vamos lá. De uma e de outras formas, ou seja, as lembranças vêm de uma e de uma forma, de uma vez ou fracionada, né? Segundo a vontade do espírito. São-lhe como presentes todos os atos de que tem interesse em lembrar-se. Os outros lhe parecem mais ou menos vagos na mente, ou esquecidos de todo. Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais. Essa é a razão porque muitas vezes evocas um espírito que acabou de deixar a terra e verificas que não se lembra dos nomes das pessoas que lhe eram caras, nem tem uma porção e nem de uma porção de coisas que te parecem importantes. É que tudo isso, pouco lhe importando, logo caiu no esquecimento. Ele só recorda perfeitamente bem os fatos principais que concorrem para a sua melhoria. Pô, agora eles fizeram, falaram Kardec, aí está a explicação. Pode ser, se o espírito tomou consciência, está na erraticidade, está ali, eu estou convicto, eu desencarnei, as lembranças podem vir tudo nos seus pormenores de uma vez? Pode. Ou ele pode fazer uma discriminação, fazer uma seleção daquilo que ele precisa lembrar. Não? Ele pode lembrar daquelas coisas que são necessárias para que na erraticidade ele tome consciência, ele veja o que tem que melhorar, ele veja onde errou, né? Ele possa se arrepender, ele possa ver o que ele tem que ser provado para ele ter certeza que desenvolveu aquilo que ele acha que desenvolveu, tudo aquilo que ele, após arrependimento de ter ido contra as leis morais, contra as leis naturais, e vai reparar, ele tem a necessidade de reparar, ele toma consciência disso. Então, isso é mais importante do que ficar lembrando de pormenores, né? Por isso que ele fala, dependendo do nível de evolução, né, e desapego da matéria, né, aí entra uma condição moral muito, né, um espírito que encarnou e está no processo de evolução e já desenvolveu uma boa questão, né, um bom mote de desprendimento material, certas coisas que, mesmo desencarnado, você invoca ele, como eles falam aqui na mesa mediúnica,
Aí vem lá, não lembro. Por que ele não lembra? Ah, isso você lembra? Você tinha isso, você lembra? Você lembra fulano, fulana, né? Que estavam contigo nessa viagem, estavam contigo em determinados momentos. Ele vai falando, não, porque não era relevante, né? Era transitório, era alguma coisa que passou, não? Eram pessoas que cumpriram uma função no momento que eu precisava ali. Não estou dizendo que os espíritos são ingratos, não é isso não, porque são coisas que a gente não precisa guardar aqueles momentos com aquela pessoa naquela ocasião, porque aquelas pessoas são eternas como eu, como a gente é, e a gente vai se encontrar, a gente vai se ver. O que tinha que guardar do sentimento daquele momento, a gente guardou, da afeição, isso ficou, mas recordar aquele momento ali, às vezes não é necessário. Tá? Por que ele não lembra o nome? Porque a pessoa está, né? Alguma coisa, que nem eu estou Luiz, você está João, está Maria, e na outra encarnação eu posso ser Joana, Joaquim, enfim. Isso não é relevante. O que é relevante é eu reconhecer aquele espírito na eternidade e saber que a gente tem uma afeição, teve, né, um contato, teve um conjunto, né, vivendo momentos que serviu para o crescimento dele e o meu. Agora, lembrar o nome dele naquele momento, então, não é relevante. Então isso se chama o quê? É que ele desapegou, a relação dele com o mundo material, com a matéria, realmente foi uma coisa que utilizou por utilizar naquele momento que foi importante, foi bem utilizado, foi bem tratado e passou. Transitório, como tudo aqui na Terra. Perene é a questão do espírito, né? É sentimento, é a nossa emoção, é a nossa capacidade, né, de amar, a nossa capacidade de perdoar, é a nossa capacidade de ser humilde, é a nossa capacidade de entrega, a nossa capacidade, enfim, né, de se envolver muito no que diz respeito ao amor, né, a emoção uns com os outros. Não? É isso que importa. E é isso que os espíritos vêm reforçar aqui. No mais, tudo é transitório. Não? Tá? Não importa o título, não importa nada. Né? Você está doutor, você está professor, você está juiz, você está tudo. Né? Você está rico, você está bilionário, tudo é estar, porque tudo vai passar e essas coisas não são relevantes no mundo espiritual. Depende, o que é relevante, sim, o que eu fiz com essa condição aqui na Terra, o quanto eu aprimorei e aproveitei desse talento que me foi emprestado aí para eu conquistar alguma coisa, para eu me desenvolver moralmente. Isso é o que importa. Não? Questão 308, estamos acabando. Não? O espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de ter? Vamos lá que respondem os espíritos. Todo o seu passado se lhe desdobra à vista, quais um viajor os trechos do caminho que percorreu. Mas, como já dissemos, não se recorda de modo absoluto de todos os seus atos. Lembra-se destes conformemente à influência que tiveram na criação do seu estado atual. Quanto às primeiras existências, as que podem considerar como a infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Então, como falou, que a gente guarda é que elas são importantes para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento moral, para o nosso desenvolvimento espiritual. Não? É isso que a gente vai guardar. Não vai guardar detalhes, né, minúcias, né, de coisas que foram terrenas, que foram aqui, né, transitórias, que foram aqui, ali, que vivemos, né, em poucos instantes. Né? O que importa é o que a gente tirou de tudo isso. A gente tirou dessa experiência terrena, tá? Da afeição que nós tivemos uns com os outros, né, enquanto espíritos. É isso que interessa. E ele fala o seguinte, né? A gente pode lembrar de todas? Não pode. Só que a tendência, conforme você vai evoluindo, aquelas que você era quando você era espírito primitivo, né? Você estava lá na primeira ordem, não é isso? Você era um irmão lá na primeira ordem, essas vão se esvaindo no esquecimento. Porque a gente vai, digamos, evoluindo.